Porque às vezes a gente fica estudando o detalhe e não vê o todo. E vocês são provocadores, tá? Porque vocês fazem umas perguntas que fazem a gente pensar assim, o que é o todo? A gente tem que entender o todo, porque o todo a gente nunca vai perder. Olha, e aí eu fiquei pensando como que a gente podia conversar sobre isso hoje. Pensei muito na aula mesmo, nas perguntas que vocês fizeram, no final de aula, a forma truncada, até como eu estava explicando, mas tem outra forma de explicar. Olha, uma coisa que não tá, às vezes não fica claro para a gente, não, principalmente para vocês que estão começando a ter um entendimento metabólico, e eu não posso subestimar isso, é o seguinte, eu tenho uma coisa para contar para vocês, então. Vocês são grandes poluidores, sabia? Vocês são grandes poluidores. Vocês acham que vocês fazem reciclagem? Que vocês podem preferir usar caneca ao invés de copo de plástico? Vocês podem diminuir um pouco a poluição que vocês fazem, mas vocês são grandíssimos poluidores. O que vocês deixam nesse mundo? Estou falando, vou até apagar aqui. Quando vocês morrerem, estou falando vocês, né, porque não se aplica a mim, eu não sou poluidora, não vou morrer, nada disso, né, isso é para aluno. Quando vocês morrerem, tá, o que vocês terão deixado de rastro aqui? Já pensaram nisso? O que representa aí o corpo de vocês? O que vocês vão deixar de rastro aqui? Vocês vão deixar uma vida inteira de cocô, xixi e CO2. Uma vida inteira. Quem viver mais vai fazer mais cocô. Quem viver mais vai respirar mais. Quem viver mais vai fazer mais xixi. Cocô, xixi e respiração. Nós somos, pensa no seu corpo, você é uma bomba transformadora. Uma bomba transformadora. Por sinal, gente, você é a bomba transformadora, nós somos a bomba transformadora mais linda que existe. E quanto mais a gente pensa nisso, mais bonito eu acho. Mais bonito eu acho. Aí você olha para o seu celular, não é? Olha para o seu computador, você está olhando para ele ali, não é? Olha que coisa assim, você fala assim, nossa, que tecnologia, pô, tô vendo a minha professora aqui, não sei se isso é vantagem. Mas você está na frente do seu computador, ele não gera energia. Seu computador é capaz de gerar energia, ele está ligado numa fonte. Mas você é capaz de gerar energia. Nós somos capazes de gerar energia. Então, gente, dá uma viajada comigo para entender isso. Às vezes a gente precisa transcender um pouquinho, tá? Vamos transcender um pouquinho, vamos transcender isso juntos. Olha, imagina que o seu corpo inteiro, olha para sua mão, em cada celulinha você tem uma bomba geradora de energia que a gente nem enxerga. Então, imagina que nós temos, assim, uma Itaipu, nós temos locais de produção de energia a carvão, que queima para você conseguir fazer com que alguma coisa se mova, produção de energia a vapor, tem várias formas de produção de energia, ok? E nós temos, isso tudo é produção de energia. Quando você acende uma vela ali, você está com combustão para você queimar aquela cera. Imagina uma hidrelétrica, tamanho do bicho para produzir uma quantidade de energia. Tem várias formas de produção de energia, e as formas de produção de energia são todas grandes, imensas. O carro, para ele se locomover, ele utiliza um motor que vai queimar a gasolina, que vai ter a combustão da gasolina.
Nós temos formas de produção de energia que nós não conseguimos ver a olho nu, só não conseguimos ver em microscópios, e microscópios bons, mitocôndria. Então, imagina que você tem produção de energia de cabo a rabo. Imagina se toda, aqui a mitocôndria, imagina se toda a sua mitocôndria brilhasse. É coisa tipo uma conversa de doido mesmo para uma sexta-feira de manhã, tá bem? Mas a gente precisa ter umas conversas de doido, 10 para abrir a cabeça para a gente entender o todo. Imagina se as suas mitocôndrias brilhassem. Como estaria o seu corpo? Todo assim, todo cheio de pontinhos. E, gente, e é uma unidade que ela produz tudo o que você precisa. Se você está viva, é por conta dela. Se você hoje sair andar de bicicleta, se você correr, se você fizer faxina, o seu corpo, nesses pontinhos brilhantes, é capaz de produzir toda a energia que você precisa. Então, entendam isso. Você precisa de energia, ok? E essa energia, ela vem desses pontinhos, ela vem das mitocôndrias. E é isso que vai te manter. Não é igual uma bobeira de um saco, você precisa de bateria, que isso aqui não produz. O seu computador não produz, ele vem, você precisa estar ligado numa tomada. Ok? Mas o carro, você tem que colocar gasolina. Olha o tamanho do motor de um carro. Aquilo ali é para fazer combustão. O carro queima gasolina. E o que sai do resultado aí da gasolina? O que sai do motor do carro? CO2. Porque é o resultado da quebra. Nós também temos combustão no nosso corpo todo, cada célula, e nós não vimos. A nossa combustão, ela é tão maravilhosa que ela é distribuída no nosso corpo todo. É o que mantém cada viva, é o que mantém aquilo que você não consegue enxergar a olho nu. E permite que você faça o que você faz, permite que você esteja aí assistindo a aula, ou que daqui a pouco você saia, corra, brinque, tá? Olha a maravilha que é isso na natureza. O que essas unidades, que agora a gente está considerando que elas brilham, o que elas usam? O que essas unidades usam, gente? Elas usam carbonos. Simples assim, elas usam carbono. Qual que é a base do trabalho da mitocôndria? Eu acho que isso aqui não está claro ainda. A gente estuda, mas não tem o entendimento do todo. Qual que é a base do trabalho da mitocôndria, gente? O que entra, o que está acontecendo ali na mitocôndria? Qual que é a reação que está acontecendo ali na mitocôndria que vai gerar energia química? É o ciclo de Krebs. Uma série de compostos que vai passando de um para o outro, que vai gerar o FAD, H2, e o NADH. É da passagem dos compostos do ciclo de Krebs. Qual que é o resultado do todo do ciclo de Krebs que a gente estuda, que vocês já estudaram em bioquímica, que a gente já viu aqui? Qual que é o resultado todo do ciclo de Krebs? É o quê? O que entra? Entrar 2 carbonos. O que entra no ciclo de Krebs é isso. Inicialmente são os 2 carbonos ou as substâncias, ou os compostos que estão ali. Da passagem desses compostos, todo mundo junto nessa minha viagem, da passagem desses compostos, eu tenho 2 coisas saem do ciclo de Krebs. 2 coisas. 2 coisas. O que sai do ciclo de Krebs? Aliás, algumas variações. O que sai do ciclo de Krebs, gente? A gente tem que sair dessa disciplina entendendo isso. O que sai do ciclo de Krebs? Me respondam. Ou digitem, ou me falem. Vamos conversar. O que sai do ciclo de Krebs, gente? Sai CO2, Pedro, isso, sai CO2. Que coenzimas, Tamires? Vamos ser mais específicos. A gente começa a aprender os nomes, eles ficam confusos. Como assim, coenzimas?
Simples. O que sai do ciclo de Krebs? Sai CO2 e o que mais? NADH e FADH2, é isso. Então, nós temos compostos que compõem o ciclo de Krebs. Ok? São compostos orgânicos, são compostos formados por carbono. Então, eu tenho entradas, várias entradas. Entendam o ciclo de Krebs como uma avenida em que eu tenho entradas e saídas, porque os compostos, uma avenida cíclica, que avenida cíclica, assim? Quem conhece Belo Horizonte? Ninguém conhece Belo Horizonte? Ninguém conhece Belzonte? Gente, vocês estão aí? Lucas, você não conhece Belo Horizonte? Vocês não conhecem Belo Horizonte? Eu sou de São Paulo. Ah, meu Deus, eu não conheço São Paulo. Então, vocês me ajudem. Belo Horizonte, a gente tem uma avenida em volta dela que chama Avenida do Contorno. Tudo cai ali. Tudo cai ali. Ela circula a cidade de Belo Horizonte. Então, ela é dinâmica. Várias outras rodovias e várias outras ruas passam por ali. Eu não sei se São Paulo tem alguma avenida assim, que ela seja, que contorne tudo e que seja um local de entradas e saídas, que faça ligação. É isso, o termo é ligação, que faça junção de tudo. São Paulo tem uma avenida assim? Que una tudo. O ciclo de Krebs, ele é isso, ok? Tem várias entradas. Vocês lembram lá que no ciclo de Krebs eu tenho citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinato. Todos aqueles compostos, eles estão ali, fazendo parte do ciclo de Krebs. O que entra? Inicialmente, nós temos o que entra é o acetil, mas quando eu tenho um glutarato que está entrando no ciclo de Krebs, ele passa a fazer parte do ciclo de Krebs. Então, o que entra? Carbono, compostos orgânicos. O que sai? Sai o CO2. Sai CO2 e sai FADH2, NADH, que vão para a cadeia de transporte de elétrons e gerar ATP. Então, é desse processo que eu tenho produção de energia. O que entra? Carbono. Como assim? Eu estou sendo bem clara nisso. Uma glicose tem quantos carbonos? Escrevam aí para mim, uma glicose tem quantos carbonos? 6. Eu estou batendo um papo com vocês para a gente entender melhor. 6. Vai produzir 2 compostos de quantos carbonos? 2 compostos de 3 carbonos. Que compostos são esses? Piruvato. Que composto que é carbonos? Lactato. Por favor. Piruvato. Então, isso. Não, piruvato. Estou seguindo via aeróbica. 3 mais 3, 6. Então, aqui já tive a primeira quebra. Ok? Piruvato tem 3. Para ele se transformar em acetil, ele perde 1 carbono. Acetil tem 2. Né? O piruvato tem 3. De 3 transforma em 2. Então, aqui eu já tenho a liberação de 1 carbono. Quando que esse carbono, gente? São 3 carbonos, passam para 2. Como que esse carbono sai daqui? Sai de que forma? Sai na forma de quê? CO2? Sai na forma CO2. CO2. Então, eu tinha 3, aqui ele começa a passar para 2. Vejam que eu estou quebrando. Nessa quebra aqui, eu já tenho produção de FADH2, tá? Eu começo a ter as produções. Aí, esse aqui, o acetil, então aqui eu tenho, 3 carbonos, passa para 2, aqui eu já tenho a liberação do primeiro CO2. Isso aqui entra no ciclo de Krebs. Esses 2 carbonos aqui do acetil, eles vão produzir o que no ciclo de Krebs? Esses 2, eles vão se transformar em quê? Eles vão se transformar em quê no ciclo de Krebs?
Tem 2 carbonos do acetil. Acetil tem 2 carbonos. Eles se transformam em quê? Nessa produção de energia. Então, eu tenho um processo de oxidação. Eu estou oxidando a glicose. A glicose tinha 6, passou para 3, passou para 2. Vocês estão entendendo isso? Isso tem que ficar muito claro. Se vocês entenderem isso, vocês entendem nutrição. Eu tinha 6, passou para 3, liberou um CO2, eu ainda tenho 2. O que esses 2 carbonos aqui vão produzir no ciclo de Krebs? Please. Eles entram no ciclo de Krebs como acetil, eles vão se transformar, cada carbono vai se transformar em quê, seus poluidores? Em poluidores? Esses 2 carbonos aqui em CO2. Então, são quantos CO2 que eu vou ter produção aqui desses 2 carbonos? Quantos? 2 CO2. Então, eu tinha uma estrutura com 6 carbonos, que é a glicose. Quantos CO2 que aquela glicose vai produzir? 6. Esse é o processo, esse é o entendimento, gente, do processo de combustão. 6 carbonos, para eu produzir energia química, eu vou ter 6 CO2. Isso é balanço químico. Sabe aquela equação? Uma glicose vai dar 6 CO2 mais água, é balanço químico. Então, vocês são poluidores. Tudo que a gente consumir, será que é tudo? O que a gente consumir e a gente fizer combustão, nós vamos produzir o quê? CO2. Inclusive, a gente tem uma parte sobre isso que eu estou dando ela agora. Eu vou fazer a combustão, para que eu faço? Então, vou fazer a pergunta ao contrário. Para que eu faço uma combustão? Eu faço uma combustão para produzir ATP, para produzir energia. Eu tenho reserva de energia no meu corpo? Tenho reserva de ATP? Não. Eu posso ter um pool lá que pode ser usado assim para os primeiros segundos de uma atividade física. Não. Tá? Então, eu só vou fazer combustão da energia que precisar. Vocês, cada um de vocês, Ana Laura, Ana Paula, Ana Roberta, Andréia, Bárbara, Bianca, Cibele, e aí vão todos, no F, na Laura, no Lucas, na Tamires, na Stephanie, na Tamires, todos vocês só farão combustão daquilo que vocês precisarem, ok? Tá claro isso? Quanto que você... Aí vem a pergunta na sequência. Quanto que vocês precisam? Quanto que vocês precisam de ATP no seu dia a dia? Esse ATP, ele é convertido em quilocalorias. Eu tenho uma relação de ATP para quilocalorias. Como é que é? 1 mol de ATP corresponde a 7,6 quilocalorias, alguma coisa assim, tá? Isso lá na parte de carboidratos. Eu lembro que eu estudava bioquímica, eu falava assim, gente, nessa bendita bioquímica a gente só fala do ATP, em nutrição a gente só fala de quilocalorias. Por que esse bendito ciclo de Krebs não me rende calorias? Ele rende. Ele está rendendo ATP. E existe uma conversão de ATP, uma equivalência de ATP para quilocalorias. Então, quando eu falo que vocês precisam que a média é de mais ou menos umas 2.000 quilocalorias, é porque isso daí vai dar uma relação em uma quantidade de ATP que você precisa. Ou seja, vocês não vão fazer mais ATP do que aquilo que vocês precisam. Tá? Estamos juntos até agora? Vocês precisam de uma determinada quantidade de ATP. Esse ATP vem de onde? Onde vem esse bendito ATP? Esse ATP vem, nós já sabemos, pela essa historinha que eu estou contando, esse ATP vem de carbonos que são em estruturas. Então, aí eu vou começar a falar dos esqueletos carbônicos.
Sacou onde é que eu estou querendo chegar? Então, esse ATP que você precisa, ele vem de esqueletos carbônicos. Eu adoro esse termo, eu acho tão esqueleto, assim, sabe? É um esqueleto, é um carboninho junto no outro. Podem ter formatos diferentes. E eu tenho vários formatos diferentes para isso daí. Eu tenho vários esqueletinhos. Tem esqueleto de todas as formas. Exemplo de um esqueleto carbônico, a glicose. Tem lá 6 carboninhos presos um no outro. Esqueleto carbônico. Olha, respondendo de novo, tá bem? Glicose, 6 carbonos. Quando essa glicose entrar em combustão, aliás, quando eu precisar dessa combustão e essa glicose entrar na combustão para atender o que eu preciso, essa glicose tem 6 carbonos, quanto que ela vai produzir meu gato? Quanto que ela vai produzir? Quanto CO2 ela vai produzir? 6. Exatamente. A glicose ela entra em combustão, vai se quebrando e vai produzir 6 CO2 para dar ATP no final. Isso é um esqueleto carbônico. Se eu tenho um ácido graxo com, atenção, se eu tenho um ácido graxo com 18 carbonos e ele entrar em combustão, ele vai fazer beta-oxidação, que vai se transformar em 2, vai entrar no ciclo de Krebs e vai produzir o que o ciclo de Krebs produz no final das contas. Então, se o do graxo, que ele tem 18 carbonos, olha a beleza disso, pra vocês entenderem o todo. Eu tenho um ácido graxo que tem 18 carbonos. Ele começa a ser quebrado. Eu tenho um ácido graxo que tem 18 carbonos. Eu preciso de energia. Eu vou usar esse ácido graxo. Qual que é os processos? Ele começa a ser quebrado. De 18, ele passa em beta-oxidação. Beta-oxidação quebra de 2 em 2. Pá, pá, pá. Ou seja, agora ele já não tem 18 mais. Agora já tem 9 estruturas de 2. Cada acetil desse entra no ciclo de Krebs. Cada acetil vai produzir 2 CO2. No final dessa história toda, um ácido graxo que tem 18 carbonos, quanto CO2 ele vai produzir? (18 carbonos. Exatamente. 18 CO2. Um ácido graxo que tem 12 carbonos, quanto CO2 ele vai produzir quando ele entrar em combustão? 12. Gente, é isso, parece óbvio, mas a gente perde o óbvio. Então, vocês, eu, nós, todos nós vamos fazer combustão para obter energia. Dessa combustão, agora no momento, eu estou gastando energia e eu estou mantendo a minha produção de energia. Porque eu estou aqui pensando, estou falando, estou sentada, mas estou aqui mexendo, ainda mais agitada do jeito que eu sou. Eu estou fazendo combustões, né? As minhas mitocôndrias estão lá para manter o nível de produção de energia. Tudo bem? E as mitocôndrias estão lá, até porque eu já estou estabilizado, já tem 40 minutos de aula. E o que eu estou produzindo? O que eu estou deixando para o meio ambiente da minha combustão? O que eu estou deixando? Estou até ofegante. CO2. CO2. Nesse momento, eu estou deixando uma carga de CO2. Eu estou queimando. Eu estou fazendo combustão. Estou deixando já a minha marca para esse mundo. Estou deixando CO2. Eu sou uma agente poluidora. Tá? E eu estou produzindo CO2 a partir de quê? O que eu posso usar para produzir esse CO2?
esse ser poluidor aqui, que para eu manter viva, para eu conseguir dar essa aula para vocês, eu estou gastando, eu estou consumindo o que o ambiente me dá, eu estou consumindo o que a natureza me dá. Até porque eu não consigo produzir tudo. Por isso é que eu preciso de muita coisa que é essencial. Eu preciso de aminoácidos essenciais, eu preciso de ácidos graxos essenciais. Eu sou limitada na minha produção. Vocês também são, não só eu, não. Então, eu preciso de elementos da natureza que eu queimo, faço combustão e poluidora. Xixi, cocô e CO2. Espero que eu deixe algo melhor para esse mundo do que isso, tá? E tem que pensar isso na vida, o que eu estou deixando. O que eu estou tirando da natureza? O que eu estou utilizando para produzir esse CO2? Esses carbonos estão vindo de onde? Não é de uma fonte só. Isso aqui é muito mais complexo, vocês são muito complexos. Quais são os elementos que a gente usa para produzir ATP e vai gerar CO2? Que esqueletos carbônicos são esses? Porque nós já sabemos, nesse blá 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 todo aqui, que é um blá 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 seríssimo, tá? Seríssimo. Eu estou utilizando esqueletos carbônicos. Pensa assim, eu estou usando esqueleto carbônico, que eu vou oxidar e vou produzir CO2. E vou me beneficiar da energia química dele. Esqueletos carbônicos. Então, a palavra é essa, ok? Se a gente pensar no tema da nossa aula hoje, não olhem para o gato lá atrás. Vou tampar o gato, senão vocês não vão prestar atenção em mim. Mas ele tá bonitinho, né? De repente, vocês passem a prestar mais atenção em mim. Vou mudar o pensamento. Ó, se a gente fosse dar um tema para a nossa aula de hoje, que tema seria? Que tema seria? Escrevam aí. O que eu quero fixar na aula de hoje? Esqueleto. Esqueleto de quê? Eu não quero esqueleto só, gente, porque pode ser esqueleto ósseo. Vamos melhorar isso. Eu preciso principalmente da segunda palavra. Esqueleto carbônico. Guardou isso para não cair em papo de academia. Eu preciso de esqueleto carbônico. Falem aí na casa de vocês estão sem áudio, pronuncia isso, para vocês já começarem a fixar a terminologia correta. Pronuncia junto comigo. Esqueleto carbônico. Um conjunto de carbonos que vão ser quebrados e vão produzir CO2. Quanto CO2 eles vão produzir? Na dependência do tamanho do esqueleto. Um esqueletão produz um tantão. Um esqueletinho vai produzir um tantinho. Pronto, simples assim. Que esqueletos carbônicos são esses? Que sequência de carbonos? Eu tenho a glicose, eu tenho os ácidos graxos e eu tenho os esqueletos carbônicos das proteínas. Cheguei lá, assim, vocês devem estar pensando assim, que viagem que é essa? Proteína. De que as proteínas são constituídas? As proteínas são constituídas de aminoácidos. O que determina ele é um aminoácido? O amino. Então, aquele nitrogênio que está lá naquela estrutura, ele dá a chancela de que aquilo ali, de que aquela estrutura, enquanto tem um nitrogênio, ela vai ser usada para proteína. O nitrogênio, ele é simplesmente um guardião, um direcionador, um orientador, ele é um crachá que aquela estrutura química carrega. Tá bem? É como se a pessoa tivesse, assim, um crachá e que naquele momento... Quer ver? Estão vendo? Um crachá. Um crachá. Nesse momento, eu sou o quê?
Cuidado com a resposta. Não, eu não sou enoda com N. Eu sou um aminoácido. Eu sou um alfa-aminoácido. Nesse momento em que eu tenho esse crachá, eu posso ser utilizada para quê? Só para quê? Em que eu tenho isso daqui, eu posso ser usada para quê? Para formar proteínas. Que proteína, Ana Roberta? Qualquer proteína. Pode ser uma enzima, pode ser um hormônio, pode ser qualquer coisa. A proteína da célula, a célula faz o que ela quer. Tá? Então, agora eu tenho o quê? Um NH2. Nesse momento, eu sou um alfa-aminoácido. Tá bem? Esse esqueleto aqui que vos fala, esse esqueleto aqui é um aminoácido que vai ser usado só para proteína, porque eu tenho esse crachá aqui, ó. Vocês vão lembrar disso na vida de vocês, essa situação ridícula, que valha para isso. Que eu valha para mais do que xixi, cocô e CO2 nessa vida. Tá? Nesse momento eu sou o quê? Escrevam aí de novo, por favor. Que estrutura que é essa aqui? Que conjunto de carbonos, estou considerando uma sequenciazinha de carbono, tá, gente? Que tem esse NH2. Eu sou um alfa-aminoácido. Muito bem. Muito obrigada. Aí eu gostei desse negócio. Aí fica bom. Aí, acontece o seguinte, eu tô lá na célula. Tá bem? Eu tô lá na célula. E tem muito aminoácido. E a célula? Sobrando. Poxa, eu rodei. Ó, deixa eu entrar nessa proteína aí. Não, acabou. Aqui já tá completo. Ô, deixa eu entrar nessa proteína aí. Não, acabou. Beleza, aqui já tá completo. Pô, tô sobrando. Deixa eu entrar nessa proteína aí, também tem isso. Ô, deixa eu entrar nessa proteína aí, né? Ô, no próximo aí, nesse RNA mensageiro aí, por favor, me chama, né? Não, aqui não vai, essa proteína aqui nem vai finalizar, porque tá faltando a valina. Não é seu caso, ô, Bocô, você não é valina, você não é essencial. Além de tudo, eu não sou essencial. Olha só, que M, né? Eu sou aminoácido e eu não sou essencial. Aí deixa eu entrar nessa outra proteína aí. Não, a gente tá precisando do triptofano. A gente não vai sintetizar proteína nenhuma. Por quê? Porque falta o triptofano. E eu, gente? E eu? Tô sobrando, igual arroz de festa. O que eu vou fazer dentro da célula? Eu vou ficar lá assim esperando? Ela vai fazer isso? Não. Existe armazenamento de gente como eu? Existe? Não. O que a célula está de olho em mim? Eu sou um conjunto de carbonos, eu sou um esqueleto de carbono, mas na verdade agora eu sou um aminoácido. Ok? Então, e a célula agora vai dar um encaminhamento para mim. Ela está de olho, ó, você está à toa aí. Que encaminhamento que a célula vai dar para mim? Que encaminhamento que a célula pode dar para mim? Vai depender do que a célula precisa. Esse é que é a grande sacada. Vai depender do que a célula precisa. Se ela precisa de energia, se ela precisa de ATP, o meu NH2 sai e eu vou, que não é hora, e eu vou ser usada para a produção de energia, como qualquer outro esqueleto carbônico. Se a célula precisa de produzir ATP, seja para sua manutenção básica, seja porque o indivíduo está fazendo exercício, seja, ele precisa daquelas 2.000 quilocalorias. Ele precisa dessa quantidade de ATP. Da onde que vem? Não importa. Vem do que está ali. Vem do momento metabólico. Tá? Mas
Para onde mais? Eu posso dar produção de energia. Ah, não! Agora não precisa de você ir para a produção de energia. Por quê? Porque eu sou a Maria que tomou o mingau. Se a Maria tomou o mingau com açúcar, o que, que a Maria tem muito? Tem muita glicose, ela tem muita gordura. Isso, ela tem glicose, ela tem insulina. Eu sou a Maria que tomou o mingau. Se eu sou a Maria que tomou o mingau e tem muita glicose, mesmo que a Maria pule corda, tá? O que, que a Maria vai usar para produção de energia agora nesse momento? O que a gente já viu lá? Ela vai usar glicose, que é o que a insulina dispara. Então, gente, se eu sou um aminoácido lá da célula da Maria, porque a Maria também tomou leite, leite tem muita proteína, e a Maria tomou muito mingau, tá? Eu vou ser usada para produzir energia da Maria, para produzir ATP da Maria? Não, não. Para onde que eu posso ir? Para a produção de lipídio. Eu posso ir, ou se eu entrar num jejum por um estímulo do glucagon, aí a Maria passou do estado alimentado, eu vou produzir uma nova glicose. Enfim, a célula vai dar um encaminhamento para mim, ok? Mas enquanto eu tiver com o nitrogênio aqui, eu só vou para a síntese de proteína. Estamos juntos nisso? Estamos juntos nisso? Enquanto eu tiver com o nitrogênio, eu só vou para a síntese de proteína. Fui para a síntese de proteína, eu consegui me arranjar em alguma proteína? Não. Então, o que, que a célula faz? Ela tira o meu nitrogênio. Acontece que se esse nitrogênio ele ficar solto, ele é amônia. Então, esse nitrogênio, ele não vai ficar solto, ele vai ser passado da minha estrutura carbônica para outra estrutura carbônica. Tudo bem? E olha, assim como eu, tem várias outras estruturas carbônicas aqui. Então, nós temos um grupamento, uma estrutura que vai receber esse NH2. É lógico que quem vai receber esse NH2 é um aceptor. É um aceptor que não tem ainda. Eu sou a fornecedora, porque eu sou um alfa-aminoácido. Quem vai receber essa estrutura é quem está com carbono alfa desocupado. Vai ser um alfa-cetoácido, que no caso, o aceptor comum é o alfa-cetoglutarato. Ok? Que tem 5 carbonos. Aí, quando o alfa-cetoglutarato recebe NH2, passa a se transformar em um alfa-aminoácido. Então, o glutarato, hidrogênio, passa a ter. E aí ele passa a ser um aminoácido. E eu sou um aminoácido? Agora, sem esse NH2? Eu sou? Não. Eu sou o que agora? O que eu passo a ser agora? Onde tinha o aminoácido, o grupamento amino, um ceto. Então, agora eu passo a ser um alfa-cetoácido. Eu sou um esqueleto carbônico, que é um alfa-cetoácido. Assim como os alfa-aminoácidos são um grupo de compostos, os alfa-cetoácidos também são. Tá? O piruvato, ele é um alfa-cetoácido, que tem 3 carbonos. O glutarato é um alfa-cetoácido, que tem 5 carbonos. O oxalacetato, lá do ciclo de Krebs, ele também é um alfa-cetoácido, que no carbono alfa ele tem uma dupla O. Tá? O piruvato é o clássico disso daí. Piruvato tem 3 carbonos e tem um dupla O no carbono 2. É um alfa-cetoácido. Tá? O
piruvato, ele é um clássico. Ele entra, ele vai produzir acetil e ele vai entrar no ciclo de Krebs. Mas, quando esses 3 carbonos, esse alfa-cetoácido recebe um NH2, esse piruvato passa a ser o quê? Um piruvato que é um alfa-cetoácido. E quando ele recebe um NH2 no grupamento alfa, ele passa a ser um alfa-aminoácido, que no caso tem o nome de alanina. Então, a alanina é exatamente a estrutura do piruvato, 3 carbonos. Só que no carbono 2 lá, no carbono alfa, ao invés de ter um grupamento ceto, tem um grupamento amino. Então, vocês estão entendendo que isso, na verdade, é o seguinte, ó. Aminoácido, cetoácido, aminoácido, cetoácido. O conjunto é o mesmo. O conjunto é o mesmo. Se eu sou essa estrutura de 3 carbonos, poderosíssima, tá? Essa estrutura de 3 carbonos, com uma dupla O, eu sou o 3 carbonos, com uma dupla O no carbono alfa. Quem que eu sou agora? Estrutura com 3 carbonos, com a dupla O no carbono alfa, um grupamento carboxílico. Quem que eu sou? O nosso amigo poderoso lá, gente? Por favor. O piruvato. O piruvato. Que é um alfa-cetoácido e que tem o nome de piruvato. Alfa-cetoácido é quando ele está falando de um grupo de substâncias. Ah, isso daí, aquele lá, olha, não sei o nome dele, não. Ah, é um alfa-cetoácido. Ah, aquele grupo lá, eu não sei o nome deles, não, são caloros. Ah, aquele grupo lá, eu não sei o nome, não, mas são estudantes da Odonto. Como que você sabe que eles são estudantes da Odonto? Olha lá, estão todos com as bolsinhas da Odonto. Bem assim, entendeu? Não tem o povo da Odonto, não usa aquelas malinhas assim, ó, se não faz propaganda, né? Aqueles negócios assim. Ah, como é que você sabe que eles são da Odonto? Olha lá as maletinhas deles, que eu acho lindo. São da Odonto. Se eles tiram as maletinhas, eles são um grupo, não sei. Branquinho, talvez seja da nutrição, olha lá, eles estão atendendo. Sei lá, entendeu? Grupos. Quando eu tô com essa dupla O aqui, eu sou um alfa-cetoácido. Se eu tenho 3 carbonos, não, mas eu conheço. Aquele lá eu conheço. Aquele lá tem 3 carbonos. Aquele lá é um piruvato. É um alfa-cetoácido, mas aquele lá eu conheço o nome dele. Aquele lá é o piruvato. Entenderam, gente? Esse teatro todo aqui? Eu participo de que grupo? Eu sou um alfa-cetoácido. 3 carbonos, quem que eu sou? Porque aí agora você já sabe o nome, porque eu apresentei. Você não saber o nome também, se você não souber o nome, é falta de educação. Quem que eu sou? Porque agora vocês me conhecem pelo nome. Quem que eu sou? Com 3 carbonos e uma dupla O. Que alfa-cetoácido que eu sou? Eu sou o piruvato. Muito bem. Aí agora essa estrutura de 3 carbonos que vocês conhecem muito bem, vai ganhar um nitrogênio de quem tem, porque você vai me dar quem tem. Agora eu sou quem? Um aminoácido. Mas esse aminoácido que vos fala tem um nome. Eu sou a alanina. Eu sou a alanina. Exatamente isso. Isso é um processo de troca. Tá? Então, gente, olha, o que vocês precisam entender disso? Que parar, a gente tem que tomar cuidado de parar de usar esses termos. Isso engorda, isso não engorda. Para com isso. Sabe? Outro dia a gente estava conversando aqui, aí alguém me falou assim, pode comer bastante canjiquinha, porque se comer só o fubá não engorda. O que é isso? Como assim? O que é engordar? O que é emagrecer? O que é manter? É tudo uma administração de nutrientes. Eu tenho nutrientes potencialmente energéticos.
potencialmente calóricos: carboidrato, proteína e lipídio. Carboidrato, proteína e lipídio, que são esqueletos carbônicos, cada um com as suas características. Ok? Se eu consumir a quantidade, pode ser mais de um, mais do outro, mais desse, não importa a proporção. Nesse caso, não importa. Eu vou consumir um conjunto desses três nutrientes. Eu preciso de uma produção de ATP. Eu tenho uma média da minha produção de ATP, eu tenho uma média do meu gasto. Se eu consumir a soma dos três na média do meu gasto energético, o que vai acontecer com o meu peso? Eu vou eu vou precisar armazenar isso daqui em termos de lipídio? Eu estou consumindo carboidrato, proteína e lipídio na média do que eu preciso para minha produção de energia. Repetindo, eu estou consumindo carboidrato, proteína e lipídio, esses três esqueletos carbônicos, na média do que eu preciso para realizar as minhas combustões, produzir ATP e liberar CO2. Ou seja, tudo que eu estiver consumindo vai entrar em combustão. Eu estou consumindo aquilo que eu preciso para as minhas necessidades. Se eu estou consumindo, se tudo que eu estou consumindo vai entrar em combustão, até parece a combustão na minha orelha, né? Se tudo que eu estou consumindo vai entrar em combustão, eu vou armazenar energia, eu vou armazenar isso daqui na forma de lipídio, na forma de gordura, na forma de estoques? Não. Por quê? Porque tudo que eu estou consumindo está na média do que eu preciso para minha combustão, para a produção de ATP e para a produção de CO2. Eu sou um agente poluidor. Professor. Mas você não... Oi, fala. Eu posso tirar uma dúvida? Em relação à dieta low carb. O que acontece nesse caso quando a pessoa se priva desse carboidrato, por exemplo? Já que é o esqueleto de proteínas, lipídios e... É o esqueleto. Ela está se privando do carboidrato, mas ela está consumindo 2 outros esqueletos. Quais são? Proteínas e lipídios? Proteínas e lipídios. Mas aí ela está fazendo uma manipulação. Por quê? À medida que ela não consome carboidrato, o que acontece com a insulina dela? Cai. O que acontece com o glucagon? Sobe. Nossa, uma coceira no nariz. Alergia, tá? O que acontece com o glucagon? Sobe. Ela não produz, ela não está consumindo glicose. Ela vai ter que produzir glicose a partir das proteínas, a partir dos aminoácidos que ela estiver consumindo. Então, ela está colocando um gasto para o corpo dela. Ela está consumindo muita proteína. Ela vai colocar um monte de nitrogênio no corpo. Talvez com isso daí, que é uma das discussões que eles falam, você aumente o seu gasto calórico. Entendeu? Mas não importa, ela não está consumindo carboidrato, mas ela está consumindo 2 outros esqueletos. Aí, nesse caso, haverá oxidação dos lipídios e por isso gera emagrecimento? Ou não? Não pula etapa. Você tem uma fonte de energia, carboidrato, proteína e lipídio. Você só vai emagrecer quando a sua necessidade for maior do que o seu consumo. Entendeu? Não existe um nutriente que faz fazer você emagrecer. Não existe. Entendi, professor. O que você pode fazer é manipular esse processo e aumentar a sua necessidade. Você está consumindo os 3. Se você não consome um deles, está consumindo 2 aqui, você pode estar causando o aumento do seu gasto de energia. Agora, não vai emagrecer se ela, ao invés de precisar de 2.000, vamos supor que ela esteja consumindo 4.000 quilocalorias de proteína e lipídio. Pode? Ela consegue fazer isso? Consegue. Ela vai tomar 1 litro de óleo, estou sendo exagerada, tá? Ela toma 1 litro de óleo e toma um monte de proteína, de suplemento.
Olha, gente, olha aqui. Precisa, a pessoa, o indivíduo lá precisa de 2.000 quilocalorias. Ela passa a consumir 4.000 quilocalorias, como lipídio e proteína. Ela vai emagrecer? Não. Não, ela precisa de 2.000, ela está consumindo 4. Ela não vai gastar as outras 2.000, ela não vai ter combustão. Pensa assim que vocês nunca mais serão enganados por essas balelas, tá? Se ela precisa de 2.000 quilocalorias, ela está consumindo 4, essas outras 2.000 quilocalorias a mais não vão entrar em combustão no corpo dela. Essas outras 2.000 quilocalorias a mais que não vão entrar em combustão, o que vai acontecer com esses nutrientes que não entram em combustão? O que não entrar em combustão vai ficar armazenado. Aquilo que não entra em combustão é guardado. Vai ser guardado como glicogênio hepático, como glicogênio muscular, mas isso tem um limite. O que não entra em combustão vai ser guardado como lipídio. A pessoa engorda. Ou não, pode ser uma manutenção. Luciano. Então, pensa assim, Fala. Uma coisa que eu queria perguntar é que você falou, por exemplo, agora que só vai ocorrer o armazenamento se o consumo de calorias for maior que a necessidade energética. Mas, por exemplo, aquele exemplo que você deu aquele dia da panela de brigadeiro, que ia ocorrer o armazenamento de energia, porque o consumo de calorias ia ser muito acima, assim. Então, pode acontecer da pessoa armazenar energia, mesmo que não ultrapasse a necessidade energética diária dela? Porque é uma refeição muito calórica, por exemplo? Talvez meu exemplo não tenha sido muito bom, tá bem? Vamos ser práticos. Eu gosto muito dessas aulas em que a gente é prático. Vamos supor você. Quem que está me perguntando? Quem que me fez a pergunta? Lara, vamos supor. Você resolveu falar assim, não dá. Hoje é sexta-feira, hoje eu mereço. Merece, viu, Lara? Merece. Vou fazer uma panela de brigadeiro. Eu vou comer sozinha essa panela de brigadeiro. Tá, Lara? Você gosta de brigadeiro, Lara? Lara? Gosta. Você vai comer sozinha. Lara, você precisa, para você ficar viva, para você assistir aula, para você fazer as suas atividades, você precisa de combustão nas suas células, você precisa de energia, combustão desses esqueletos carbônicos, ok? Na sua média de combustão dos esqueletos carbônicos, de carboidrato, proteína e lipídio, você precisa ao redor aí de 2.000 quilocalorias, em termos de ATP, tá bem? Você precisa de 2.000, tá claro isso? Vamos supor, Lara, que você, muito assim, desajuizadamente, aquelas coisas que a gente esquece, tá? Você acordou, você não tomou café, você esqueceu, você ficou tão envolvida com a sua aula que você também saiu, esqueceu de almoçar, você não comeu nada. Aí chega de tarde, você consome uma panela de brigadeiro. A sua panela de brigadeiro, ela tem 1.000 quilocalorias. Quando você faz lá a quantidade de carboidrato, olha, a quantidade de carboidrato que tem na sua panela de brigadeiro, a quantidade de lipídio, a quantidade de proteína, se aquilo ali, desses nutrientes, aquilo ali é capaz de produzir, estão prestando atenção na minha fala? Aquele brigadeiro, ele é capaz de produzir 950 quilocalorias, pelo que ele tem de esqueletos carbônicos do carboidrato, proteína e lipídio. 950. Lara, você só comeu brigadeiro o dia inteiro. Quanto que você precisava, Lara? Quanto que 2.000? Quanto que você comeu? 950. Lara, o que vai acontecer? Estão faltando quanto? Quantas quilocalorias para você ter combustão no seu corpo? Quanto que falta?
É matemático. Quanto que falta? 1.050 estão faltando, que você não pegou da natureza. Exatamente assim, agente poluidora, você não pegou da natureza. Então, faltando 1.050. Da onde que você vai tirar essas 1.050 quilocalorias que você precisa para a combustão das suas células? Da onde que você vai tirar? Se você não pegou da natureza, você vai continuar viva. Da onde que você tira, Lara? As 1.050 que estão faltando. Tecido adiposo. Então, preste cuidado até com isso. Não é um armazenamento de reserva energética, porque você não tem armazenamento de energia. Você tem um armazenamento de nutriente potencialmente energético. Você vai tirar do seu tecido adiposo. Você, nesse caso, Lara, você vai perder peso ou você vai ganhar peso? Perder peso. E aí, se algum desavisado está passando assim, escuta a nossa aula, o que ele vai falar? Que isso é loucura. Que aí, de repente... Comer brigadeiro emagrece. Entendeu, gente? É isso que o povo faz. Que bom seria. Entendeu? Então, não é que eu comer brigadeiro emagrece, ou isso engorda, não. São as suas decisões, são as suas atitudes. Entendeu, gente? A gente está falando, tem um conteúdo da nossa disciplina que se chama metabolismo energético, tá? Que, de certa forma, eu estou puxando esse metabolismo energético para agora. Porque para a gente entender qual que é o sentido desse troca-troca todo. Pensa o seguinte, então, eu sempre vou falar de reserva de energia daqui para frente. Se ela comeu, espera aí, deixa eu ler. Se ela comeu 950 quilocalorias de uma... volta! Eu perdi, eu não consigo... eu vejo no chat, né? Anda. Se ela comeu 950 quilocalorias de uma vez ao dia, como funciona esse processo de distribuição? Porque no momento ela vai estar precisando, mas vai consumir mais que o que precisa no momento, mas ainda menos do que necessita de um dia. Fabrício, olha, nesse momento que ela comeu o brigadeiro, o que aconteceu? Subiu a glicose. Ok? Subiu a glicose dela. Disparou a insulina. Disparou a insulina, vai ativar via glicolítica de utilização de glicose. Então, nesse momento, eu estou entendendo a sua pergunta. Nesse momento, ela vai utilizar para as necessidades dela e eu estou desenvolvendo. E produzir ATP. Nesse momento, realmente, você vai ter um pool de glicose circulando aí. Essa glicose vai entrar nas células. Mas, nesse momento, eu preciso de X. Então, para onde que essa glicose vai nesse momento? Então, a palavra Fabrício, momento metabólico. Nesse momento em que a glicose está alta, os glúteos serão ativados, essa glicose vai entrar nas células, todas as células vão receber, tá bem? Eu vou produzir a minha energia desse período aí, vou produzir ATP, principalmente a partir da glicose. A glicose que tiver sobrando dessa produção de energia desse momento, vai vir glicogênio, e aquilo que sobrar desse momento vai ser direcionado para síntese de lipídio. Esse momento metabólico. O que sobrou desse momento de glicose, na proporção da quantidade de glicose que tiver consumido, tá? Sobrou glicose, eu não vou oxidar mais, eu não vou ter combustão a mais de glicose, senão eu ficaria até aquecida, né? Fala assim, nossa, gente, que calor é porque eu comi muita glicose também, eu tô produzindo muita energia. Não, você só vai produzir energia naquele momento de acordo com o que você precisa, ponto, é fato. Então, voltando ao momento metabólico, essa glicose
que eu não gastar nesse momento metabólico, ela vai produzir lipídio, sim, na proporção da quantidade de glicose que eu consumi. Passou esse período que ela comeu brigadeiro. Passou esse período, que era o momento do estado alimentado. Ok? Olha, lembra que ela produziu lipídio. Tá? Não percam isso de ideia, porque naquele momento ela consumiu a mais. Passou o estado alimentado. Agora nós temos o momento do jejum. Quem que entra? Glucagon, porque agora eu não tenho glicose. A menina, a Lara comeu brigadeiro uma vez por dia. Glucagon. O que o glucagon vai fazer? Ele vai direcionar para a utilização de gordura. Ele vai mobilizar gordura, ele vai mobilizar os esqueletos das proteínas, ó o esqueleto da proteína entrando aí, ele vai mobilizar o esqueleto da proteína. Isso é o que ele vai fazer no decorrer do dia, porque se ela não tiver comido nada, se ela tiver comido só o brigadeiro, a maior parte do dia, quem estará regendo? O glucagon. Então, vejam, que num determinado momento, ela utilizou glicose e produziu lipídio. Que quantidade é essa de lipídio que ela produziu? Na proporção do que ela consumiu, tá bem? Fora isso, ela vai gastar o quê para as necessidades dela, Fabrício? Fora desse momento do jejum, o que ela gasta? Fabrício, você tá aí? Não. No momento do estado, fora do jejum, o que ela gasta? Minha pergunta foi errada, Fabrício, desculpa, é fim de aula. Passou uma hora e começa a trocar. No estado alimentado, que foi na hora do brigadeiro, ela comeu, vamos perguntar de novo, você vai me respondendo aí. No momento que ela consumiu o brigadeiro, o que ela está gastando? Glicose, e guardando e produzindo lipídio. Passou o estado alimentado, ela comeu o brigadeiro inteiro, está até sentindo uma dor de barriga. Passou esse momento, ela não comeu mais nada, passou 2 horas que ela comeu o brigadeiro. Agora ela está em jejum. Nesse momento do jejum, o que ela está gastando para produzir as energias, para produzir o ATP dela? Que nutriente que ela vai utilizar para combustão? No momento do jejum. Lipídio e proteína, entendeu? Então, passou a hora do brigadeiro, ela vai consumir lipídio e proteína. Que quantidade de lipídio que é essa que ele vai consumir? Depende do que ela fizer. Agora, vou finalizar a pergunta, tá? Se ela tiver produzido menos lipídio do que o que ela gastou, ela vai ganhar, manter ou perder lipídio? Ou vai perder peso em termos de lipídio? Entenderam a minha pergunta? Em um momento, ela armazenou. No decorrer do dia inteiro, ela gastou. Entendeu? Vamos supor que no momento louco... Gente, cuidado com isso. Vamos cuidado com isso, tá? Vamos supor que no momento louco, a Lara consumiu 3.000 quilocalorias de brigadeiro. Viu, Lara? Louca. 3.000 quilocalorias numa panelada de brigadeiro. O que ela fez nesse momento? Ela gasta 2.000 quilocalorias nesse momento, gente? Não. O que a Lara vai fazer? Ela vai utilizar essas 3.000 para combustão e os outros nutrientes que sobram, ela vai armazenar na forma de lipídio, até porque estado alimentado tem insulina. No decorrer do dia da Lara, me acompanhe, não entra em nada intermitente, não. Espera aí. A Lara consumiu, vamos fazer uma conta aqui. A Lara consumiu quanto de brigadeiro? Escrevam aí para mim. A Lara consumiu quanto de brigadeiro?
No momento que eu falei, 3.000, um momento do dia, nesse momento do dia, esse segmento, uma parte do dia, ela não gastou 3.000 quilocalorias nessa parte do dia, né? Nesse momento do dia, aí que ela consumiu 3.000 tudo de uma vez, ela vai ter um pico de glicose, um pico de insulina, ela vai atenção, mais uma pergunta. A Lara consumiu 3.000 quilocalorias de quê? Ela consumiu 3.000 quilocalorias de nutrientes calóricos. A Lara consumiu 3.000 quilocalorias, ela consumiu 3.000 de energia. A Lara está consumindo energia? Atenção para isso. A Lara está consumindo energia, a Lara está energizada, gente? Quando a gente fala 3.000 quilocalorias, significa que ela está energizada de uma vez só, ela levou um choque? Não. A Lara consumiu 3.000 quilocalorias de nutrientes potencialmente calóricos. Na verdade, esses nutrientes, eles são capazes de produzir isso. Tá bem? É igual a gente falar num carro. Olha, eu ponho gasolina num carro, essa quantidade potencial desse carro andar 100.000 quilômetros, desse carro andar, sei lá quantos quilômetros, 300 quilômetros, entendeu? E 100.000. A quantidade de gasolina que eu ponho no carro é potencial para o carro andar, por exemplo, 100 quilômetros. É potencial. Então, quando eu falo que a Lara consumiu 3.000, é 3.000 de nutrientes potencialmente calóricos. Já está consumindo nutriente. Mas, naquele momento que ela consumiu, ela não precisava de tudo aquilo. Foi tudo num momento só. Aí ela aumentou glicose, aumentou insulina, ela vai gastar naquele momento glicose, insulina está alta, ela vai guardar glicogênio e ela vai produzir lipídio com a glicose que sobrou. Tá bem? Porque ela está consumindo nutriente. No decorrer do dia inteiro, aí passou o tempo do brigadeiro. Outro momento, naquele momento ela não comeu nada. Quem que subiu? Glucagon. O glucagon fala assim, eu preciso de energia agora. A gente precisa oxidar, a gente precisa de combustão de esqueleto. A Lara está em jejum. Vocês estão me acompanhando? A Lara tem jejum. Da onde que vai tirar esses esqueletos? Se ela está em jejum. Da onde que vai tirar esses esqueletos? Por favor, gente, vamos fechar a aula aqui. Gente, no jejum, ela está em jejum. Qual será a principal fonte dos ácidos graxos, da gordura? Tudo bem? Ela tem ácidos graxos? Ela tem? Tem. Lembra que a Lara comeu? Ela já tinha, né? De novo. Mas lembra que a Lara comeu uma panelada de brigadeiro? Ela comeu 3.000 potencial. Acumulou lipídio. Agora eu vou lá e eu vou pegar esse lipídio de novo. Eu vou mobilizar esse lipídio. Gente, mas ela consumiu 3.000. Quanto que a Lara precisa? Ela consumiu 3.000. A Lara precisa de quanto? De 2.000. Quanto que está sobrando de nutriente energético aí? 1.000. Onde que ficará esse nutriente energético? Simples assim. Ela consumiu 3.000 de brigadeiro. Ela não gastou esses 3.000. Ela armazenou isso daí na gordura. A Lara colocou isso tudo no tecido adiposo.
E aí ela foi consumindo ao longo do dia. Só que mesmo o consumo todo dela ao longo do dia, ela não gasta tudo. Porque, na verdade, a Lara fez uma poupança. Ela fez uma poupança de nutriente energético. Então, mesmo que aconteça no fim do dia, no início do dia, em um momento, no todo, tá bem? Você tem um balanço. Em um momento você produziu, em outro momento você gasta. É assim ao longo do dia. Uma hora eu como, outra hora eu não como. Eu mobilizo aquilo que eu acabei de guardar. Aquilo que eu guardo não é para sempre, não. O que eu guardei no momento que eu comi, eu vou gastar no momento seguinte. Só que no caso da Lara, ela fez uma poupança aí de 1.000 quilocalorias no tecido adiposo. Se todo dia a Lara fizer uma poupança de 1.000, o que vai acontecer com ela? Ela pode seguir para um estado de obesidade. Aí entra dieta cetogênica. Eu entro no detalhe, sem falha, até entender o básico, sabe? Tem essa ideia do jejum intermitente, que é para aumentar o glucagon, mas essas situações todas, gente, é mobilização, é utilizar o que já existe, mas não muda o que existe. Estou querendo dizer, olha, dinheiro para vocês ficarem aqui uma vez por semana. E você gasta aquele dinheiro durante uma semana. Você pode receber, e aí você sabe que na semana seguinte você recebe de novo. Isso é administração. Ao mesmo tempo, alguém pode falar assim, não, olha, eu estou achando que desse jeito você está gastando muito dinheiro. Eu vou te dar uma vez por mês. Porque você vai menos vezes no supermercado e aí você vai gastar menos. Sei lá. Mas se você recebe 2.000, você vai poder ter 2.000 para gastar. Você pode gastar melhor ou pior. Mas é assim. Se você recebe 2.000 e você gasta 1.000, você vai ter 1.000 para ir para a poupança. Entenderam, gente? Entende primeiro o básico. Tenta entender como é que a coisa funciona. Não viaja, não. Depois que você tiver entendido isso, aí você... Isso é igual criança, mesada, quando você dá para as minhas meninas aqui. O que eu fazia? Agora de vocês entenderem, eu dava mesadinha para elas, o dinheirinho, uma vez por semana. Por quê? Porque elas não conseguem enquanto vai devagar com andou. Muita calma nessa hora. Tá bem? Primeiro entende o básico. Você tem uma combustão de componentes orgânicos. Essa combustão pode ser de nutrientes, potencialmente energéticos, são, a seu modo, tem esqueletos carbônicos desses nutrientes. Ai, my God. Tá melhorando agora? Os nutrientes, vocês estão me escutando? Voltou a melhorar? Eu queria fechar com isso daí. Voltou? Esses nutrientes potencialmente energéticos, eles são fornecedores de esqueletos carbônicos. Ponto. Eles são fornecedores de esqueletos carbônicos. Esses nutrientes energéticos, eles só entram em combustão se houver necessidade de combustão. Básico assim. Nutriente, esqueleto carbônico só entra em combustão na necessidade da combustão. Tá claro isso? Se eu tenho um consumo maior de nutrientes, potencialmente energéticos, do que a minha necessidade de combustão, eles vão sobrar igual arroz de festa. E aí eles serão armazenados. Para quê? Eles ficam lá, é dinâmico. Tem uma outra hora em que eu preciso deles, eu vou lá e pego.
A mitocôndria, ela está lá funcionando, ela não quer saber de onde que vem. Entrou lá, ela mói e produz ATP. Simples assim. Professora, mas os tênis têm a mesma facilidade para virar gordura? É lógico, se você ingerir o lipídio, ele já vai direto para o lipídio, tá? A glicose vai produzir acetil, e o acetil vai virar gordura. O esqueleto carbônico dos aminoácidos melhorou, gente? Professora, travou muito a hora que você começou a responder a pergunta do Pedro. Tem como você repetir, por favor? Gente, o que vai produzir gordura é acetil. São 2 carbonos, que vem de esqueleto carbônico. Então, esse acetil pode vir da glicose? Vem! Esse acetil pode vir dos aminoácidos? Pode. Agora, é lógico que para vir de aminoácido, para produzir gordura, quando a gente fala de aminoácido, eu tenho que lembrar de metabolismo de quê? Quando eu falo de aminoácido, eu tenho que lembrar de metabolismo de quê? De nitrogênio. Não é nem da amônia, tá, Pedro? Porque acabou que eu não dei aula sobre isso. Eu dei aula hoje de metabolismo energético. Eu tenho que lembrar de metabolismo de nitrogênio. Então, esse nitrogênio tem que ir para o ciclo da ureia. Então, mas era eu com isso daqui. Isso aqui é uma proteína. Eu com isso daqui, eu vou produzir uma gordura. Se eu sobrar. Entenderam? Mas a gordura, é lógico que a gordura que já vem da minha dieta, ela já vai direto para o tecido adiposo, eu não tenho que transformar nada. Eu vou produzir gordura de esqueleto carbônico de glicose, que vai produzir piruvato, que vai produzir acetil. Estado alimentado, clássico, estímulo da insulina. E dos esqueletos carbônicos dos aminoácidos. Só que sempre que eu falar de esqueleto carbônico de aminoácido, eu tenho o metabolismo do nitrogênio, que teve que sair daqui e ir para um transportador, e ir lá para... Mas eu fui. Eu era um aminoácido, tirou esqueleto, que são esqueletos carbônicos, segui minha vida. Isso aqui, problema, não quero nem saber. Entendeu? Eu sou um esqueleto carbônico agora, e eu vou produzir gordura. Aliás, eu vou produzir o que a célula quiser, porque quem manda em mim é a célula. Quem manda em mim é o momento metabólico. Então, de acordo com esse seu pensamento aí, pela glicose, é mais rápido. Não é que é mais rápido. Eu não tenho o custo, eu não tenho o processo de transaminação que envolve quando eu falo de aminoácido. Entenderam isso? Mas, no final das contas, é esqueleto carbônico. Sobrou glicose, sobrou esqueleto carbônico de proteína, vai produzir um outro esqueleto carbônico, que são os lipídios que vão para o tecido adiposo. Deixa eu tirar isso aqui. Eu te respondi, Pedro, eu respondi a vocês sobre isso? Respondi? Gente, não viajem na maionese. É por isso que vocês aprendem bioquímica. É por isso que vocês têm essa disciplina. É 2 mais 2 é igual a 4. Ah, mas professora, tem tanta modulação? Então tá. Então, não vai ser 2 mais 2 é igual a 4, tá? Vamos fazer. Eu posso fazer 2 mais 2 é igual a 4. Tá certo? Eu posso fazer o quê? 1 mais 1. Eu posso fazer 1, 2 mais 2 é igual a 4. 1 mais 2 vai ser igual a 4. Isso aqui eu estou modulando, tá?
A gente pode modular de várias formas, mas você só vai entender essa modulação se você entender que é esqueleto carbônico, que tem uma combustão, que essa combustão vai consumir esses esqueletos carbônicos, que essa combustão aqui é na mitocôndria, que é um conjunto de elementos que vai produzir CO2 no final de tudo isso, nós somos agentes poluidores, que nós temos um equilíbrio entre os vários momentos, eu como, eu fico em jejum, eu estou há 2 horas aqui falando para vocês, eu não comi nada, eu já estou em estado de jejum, o que eu estou consumindo agora? O que eu consumi, o que eu reservei antes. Por isso é que eu faço reservas antes. Eu ainda tenho ácidos graxos circulantes, é dinâmico. Eu estou aqui 2 horas, mas pode ser que eu fique a tarde toda em jejum. Quanto mais tempo eu ficar em jejum, aí eu vou usar o quê? Os ácidos graxos. Só que para eu ter ácido graxo, eu tenho que ter tecido adiposo, que vem de algum momento que eu coloquei. Entendeu? É balanço, gente, é balanço. Se você come 3.000 quilocalorias de nutrientes potencialmente energéticos e você só consome 2.000, foi para poupança. É balanço, é 2 mais 2 é igual a 4, é 1 mais 1 mais 1 mais 1 é igual a 4. Mas entendam isso. Estado alimentado é importantíssimo. O momento da insulina, o que a insulina faz? Pô, insulina vai disparar naquele momento. Igual a pergunta que vocês me fizeram aí. Mas se ele consumiu brigadeiro no momento só, eu vou disparar a insulina. Aquela glicose, ela disparou a insulina, vai disparar a exposição de glúten. Aquela glicose vai ser incorporada nas células. Professora, mas depois a pessoa não come. Azar dela, se ela não comeu. Aquela glicose, naquele momento, ela vai ser incorporada, porque é o momento que eu tenho insulina. Professora. Oi. A desnutrição. Só um pouquinho, tá? Só um pouquinho, para eu fechar aqui. Porque às vezes a gente fica esperando assim, mas se ela não comer depois, essa glicose não pode ficar lá mais tempo. Não vai ficar. Ela comeu brigadeiro naquele momento, a insulina subiu naquele momento, é naquele momento que eu tenho glúten, naquele momento que a glicose entra. E vai entrar muita glicose, porque, comeu uma panelada de brigadeiro, ela comeu 3.000 de uma vez só. Vai entrar tudo naquele momento. É o momento da insulina. Aí ela não comeu mais nada depois, a insulina diminui. Quem vai subir é o glucagon. Mas ela não comeu mais nada agora. Azar dela. É simples assim, gente. Vocês ficam tentando forçar. Azar dela, ela não comeu. Agora ela tem um momento do glucagon. E agora o glucagon vai utilizar o que ela produziu de gordura, porque o glucagon, ele não vai estimular a via glicolítica. O glucagon estimula quebra de glicose. Lembra? O glucagon não estimula a via glicolítica, por isso é que eu bati muito nessa tecla. Muito pelo contrário. O que o glucagon faz com a via glicolítica? Ele inibe, porque agora eu não tenho glicose circulando. Então, o glucagon vai direcionar para uso de gordura. Mas ela não comeu, ela comeu brigadeiro toda de uma vez só. Azar dela. Problema dela, decisão dela. Tá? Agora vão ser as iniciativas do glucagon. Inibe via glicolítica, utilização de quebra de glicogênio, neoglicogênese e lipólise. Me pergunta agora, entendeu, gente? Eu estava querendo fechar, não comeu, azar. Metabolismo é assim, não tem. Ciclo de Krebs vai ser sempre ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs vai sempre virar assim. Eu posso entrar com um nutriente aqui, eu posso entrar com uma estrutura aqui, com outra aqui, mas ele está sempre virando assim. Mas professora, eu vi numa revista de bioquímica que o ciclo de Krebs vai virar ao contrário. Não vai. O ciclo de Krebs vai ser assim, tá? Você pode falar, eu posso fazer com que eu tenha uma maior produção, maior gasto de energia, mas o ciclo de Krebs vai virar assim. Tá? Fala, o que você estava me perguntando? Me desculpa, tá? Eu só queria era fechar isso. Imagina, professora, não tem problema não. Aqui, a desnutrição acontece depois que todas essas ervas já foram utilizadas?
Eu fico pensando, tipo, no caso das pessoas que vivem na Etiópia, que não têm alimentos. Como que isso funciona? Não precisa pensar no caso das pessoas que vivem na Etiópia, não, tá? Aqui tem muito isso. É Muito, verdade. muito. Tá muito do nosso lado. E cada vez mais. E vai piorar. Porque com essa crise, nós teremos problemas sociais sérios aí. Em hospital, a desnutrição é absurda. Os pacientes, ainda mais, você não acredita como o paciente fica sem dieta em hospital, o tempo que um paciente fica com dieta zero, é de cair o queixo, tá? O que vai acontecer? Não existe uma situação, é uma contingência. Pensa na sua vida. Quem que me perguntou? Mariana Chaves. Mariana, pensa na sua vida, Mariana. Você come sempre do mesmo jeito, Mariana? Não. Não. Você é de onde, Mariana? De Machado. Você é de Machado. Você vai e volta para casa todo dia ou você mora aqui em Alfena? Situação normal, tá? Não é situação de... Eu volto todos os dias. Você vai e volta todos os dias. Todos os dias você come da mesma forma? Não. Você já ficou um período assim, que você não comeu nada, que você estava viajando, que você nem lembra de comer? É raro, mas às vezes acontece. Às vezes mas não é um tempo longo. Pode ser que naquele período em que você consumiu menos, Mariana, você tenha perdido um pouco de peso em termos de tecido adiposo, ok? Sim. Mas logo na sequência, o que aconteceu? O seu próprio tecido adiposo, ele te sinaliza. Olha, estou diminuindo, tá? Existem sinalizações, é um processo mais complexo que indicam fome, saciedade, tem outras coisas aí. Aí, de repente, chega no fim de semana, você come mais. Qual que é o problema da desnutrição? É a continuidade da deficiência. Entendeu? É uma continuidade da deficiência, e o pior, a deficiência, ela pode estar associada àquilo que a pessoa ainda recebe ser ruim. Porque se, por exemplo, ela recebe pouco e o que ela recebe ainda é uma proteína incompleta, ela ainda vai gastar energia para digerir, para absorver e para metabolizar o nitrogênio, que ela nem vai conseguir sintetizar proteínas. Ela consegue sintetizar proteínas se falta aminoácido essencial? Não. Então, ela vai gastar ainda para eliminar esse nitrogênio ruim que ela recebeu de um aminoácido ruim. Tá? Das loucuras de alguém que ainda fala assim, não come nada, mas tá tão pobrinho, tadinho, mas dá uma folha de mandioca para ele, dá uma proteína ruim, eu como o ovo e dá a casca do outro, entendeu? Você está dando para ele uma despesa que ele vai ter que metabolizar aquela proteína ruim e não vai incorporar, porque ele não tem aminoácido essencial. Entendi, professor. Então, além de tudo, e nesse processo, e a pobreza quando é grande, é pior ainda, sabe? Quando a desgraça é pouco, tem mais. O que acontece? Você tem essa beleza aí do corpo, né? Ele está se reconstituindo, ele tem manutenção. As células, elas estão multiplicando. As células, uma das células do nosso corpo que tem maior turnover são as células intestinais. Mariana, se você usar uma calça jeans todos os dias, assim, considerando que você lava a calça jeans, o que vai acontecer com o joelho da sua calça jeans? Se ele já não tiver rasgado, vamos considerar que a sua calça jeans não é rasgada, ela é inteira, tá? O que vai acontecer com o joelho da sua calça jeans? Ele vai gastar. É muito comum nas calças jeans, os meninos que carregam carteira no bolso, né? Fica aquela marquinha assim, gasta. Você já ouviu falar de algum intestino que gastou, gente? Alguém já ouviu falar de um intestino que gastou? Não. Por quê? Você tem uma multiplicação celular. Quando você tem multiplicação celular, você tem que ter proteína, você tem que ter vitamina, você tem que ter lipídio. Essas pessoas, se elas não recebem aminoácido, como é que elas vão sintetizar proteína para montar uma célula? Para multiplicar DNA? É simples, gente. É mecânico. É igual você construir uma casa, você precisa ter tijolo. Se a pessoa não come tijolo, como é que ela vai construir uma casa? O que vai acontecendo com as microvilosidades intestinais? Elas vão diminuindo. Aí, até o pouco que a pessoa come, não é absorvido. De repente, dependendo se esse pouco era ruim, até melhor que não seja mesmo.
Aí essa pessoa começa a ter diarreia. Então, a desnutrição, por si, ela já causa outros problemas. Entendeu? Ela causa dificuldade sérica. Obrigada. Mas pensem o seguinte, é dinâmico. Sabe agora não, né, que ainda está muito longe, Deus me livre. Fim de ano, quando começa aquelas festas de fim de ano, o que você já pensa? Comida? Comer, você come o dia inteiro. Significa que você vai ficar gordo o ano inteiro? Não, você vai ter reservas, aí depois aquilo ali. É dinâmico, gente, é dinâmico. Estado jejum, estado alimentado. Por isso é que eu bati muito nessa tecla. Entenda o que acontece no jejum, entenda o que acontece no estado alimentado. É simples assim. Estado alimentado, insulina, glúten, glicose, entra e aí vai dar os encaminhamentos para essa glicose. Diminuiu a insulina, entra glucagon. Tá bem? Professora, eu tenho só uma dúvida que ficou de digestão de carboidratos, que eu queria tirar, porque eu não queria mais empurrar com a barriga. A alfa pancreática, ela vai quebrar só as ligações alfa 1,4? Não entendi, deu uma travadinha. Não, justamente na hora que você falou. Pergunta de novo, desculpa. A alfa-amilase pancreática, ela vai quebrar só as ligações alfa 1,4? Sim. Sim. Obrigada. Sim. Ótima pergunta. Olha, para começar, o que é o amido? Amilose e amilopectina, ok? Ok. E o amido, qual que é a diferença do amido para a celulose? É que o amido eu tenho ligações alfa 1,6, a celulose eu tenho beta, que é quando eles ficam assim, com os bracinhos para cima, não é? A alfa, quando eu estou na posição assim. Então, por isso é que fala alfa-amilase, porque ela quebra ligações alfa. E ela vai quebrar 1,4. Então, para a amilose, ficou muito fácil, porque a amilose é linear. Então, ela quebra tudo. Correto? Eu vou ter problema na amilopectina, que a amilopectina, além de eu ter ligação alfa 4, eu tenho alfa 1,6, onde começam as ramificações, não é? Entendeu meu dedo aqui? Onde eu tenho as ramificações. A alfa-amilase, ela não consegue chegar perto da ramificação. Então, a alfa-amilase, ela vai quebrando só a alfa 6. Quando chegar perto da ramificação, que aí eu vou ter uma estrutura assim, ó. A alfa 1,4, ela vem batendo. Tá. Epa! Isso aqui, na verdade, não é carbono. Estou falando tanto de carbono, desculpa. Isso aqui são glicoses, tá? Aí ela vem quebrando as glicoses. Porque ela vem na ligação alfa 1,4 reto. Quando chega aqui, tem um ponto de ramificação. Aqui, ó, eu tenho uma outra cadeia de glicoses. Tá bem? Quando chega aqui, a alfa-amilase para. Porque tem essa ramificação. Para aqui. Aí continua aqui do outro lado. Alfa 6, alfa 6, alfa 6. Tudo bem? Então, eu vou ter pontos de truncamento. Então, eu vou ter a cadeia quebrada, que vai produzir glicose, que vai produzir maltose, e eu vou ter pedaços isso aqui eu chamo de isomaltose, ou as destrinas limites. Está junto comigo? Quem vai quebrar é uma outra enzima, que é a isomaltase. Essas enzimas que quebram esses pequenos pedacinhos, que quebram a maltose e que quebram a isomaltose, são enzimas que estarão presas lá na borda em escova. São as enzimas do finalmente. A alfa-amilase vai e quebra tudo que é reto. Tudo que é reto. Ela deixa a cabeça, os pedaços de onde tem ramificação e às vezes 2 glicoses juntinhas, não é? Aí, quando chega lá no finalização, lá na borda em escova, eu tenho a isomaltase, que quebra o que a amilase pancreática deixou, e eu tenho a maltase, que quebra glicose e glicose.
e aí absorve, aí a isomaltase quebra tudo isso daqui, e aí o que eu vou absorver? Glicose. Entendeu? Entendi. Então, Obrigada. lembra-se, é composto de amilose e amilopectina. Amilose, tranquilo. Amilopectina também. Só que a amilopectina eu vou ter ramificação. A alfa-amilase, ela quebra só alfa 6. A ramificação fica. Essa ramificação vai ser finalizada lá na borda em escova. Tá, obrigada. Eu fico feliz que vocês estejam finalizando esses conhecimentos aqui, tá? Muito feliz, eu te agradeço. Ficou uma dúvida também, porque na apostila fala que a glicose ela é formada a partir da frutose, e eu achei muito estranho, porque no metabolismo da frutose, ela vai formar um dos intermediários da via glicolítica, né, e forma um outro composto que depois vai passar por outros processos e vai virar também um intermediário da via glicolítica. Faz sentido isso, que a glicose é formada a partir da frutose? Pode ser, se aí se essas estruturas vão até uma glicose. E aí eu vou precisar, logicamente, completar para a neoglicogênese. Mas do contrário, não. Do contrário, é isso daí mesmo. Do jeitinho que você está pensando. Esses intermediários, eles serão utilizados na via glicolítica lá e eles vão seguir até piruvato. Ah, sim. Eles simulam o que uma glicose faria. Ah, entendi. Obrigada. Isso é meio louco, não é? Porque é tão falado assim, frutose transforma em glicose. Não é bem assim. Ela transforma em intermediário. Esses intermediários, para onde... Eu gosto muito de uma frase, tá? Para onde que o intermediário vai? Para onde que ele vai? Para onde a célula mandar. Ele é ele. Ele pode ir para uma glicose, mas ele não adianta, ele tem que passar por aquelas etapas lá de uma neoglicogênese. Então, essa fala que a glicose é formada a partir de uma frutose não está muito certo, né? Você tá sendo meio generalista. Mas ela pode formar sim. Mas ela vai passar, primeiro ela vai produzir intermediários da via glicolítica ali. Tá bom, muito obrigada. Entendeu? É porque a gente corta caminho. É igual o que a gente está falando hoje. Se alguém escuta esse nosso pedaço de aula aí, que se a pessoa consome uma panela de brigadeiro, só aquela panela em pequena quantidade, brigadeiro emagrece. Tá? Realmente. No metabolismo, a galactose, sim. A galactose, ela vai direto a uma glicose. Frutose, não. A frutose, ela vai cair em intermediários e ponto. Tá bom, muito obrigada. Imagina. Mais alguma dúvida, gente? Professora. Oi. A senhora tinha comentado na aula passada sobre o colágeno, né? Que era uma proteína ruim. Isso ficou na minha cabeça, eu não entendi. É uma proteína péssima. Porque qual que é a função do colágeno no nosso corpo? A função do colágeno é ser estrutural. Então, apesar de ser uma proteína de uma fonte animal, ela é uma proteína incompleta. Ela não tem todos os aminoácidos que precisa para o nosso metabolismo. Ele tem, lógico, todos os aminoácidos que precisa para ter força. Mas, assim, não tem. Não tem. Gelatina é uma proteína ruim. E outra, gente, não é porque é colágeno que ele vai para o colágeno. Eu gostaria muito. Quando a gente digere o colágeno, para começar, o colágeno eu só vou conseguir digerir se ele tiver passado por um calor úmido. Você já experimentou comer pele de porco, assim, torresmo, né? Se ele não estiver bem cozido, como é que ele fica? Ele troca aquele troço duro, né? Músculo, aquela partezinha molinha dentro dele, quando está bem cozido, se aquilo não estiver cozido, aquilo fica duro. Se aquelas proteínas, se a proteína do colágeno, ela não estiver bem hidratada, bem cozida, eu não consigo digerir e eu não consigo quebrar. Ele vai entrar de um lado e vai sair do outro, ele vai virar cocô. Então,
eu quebro essa proteína, não é? Pelas enzimas pancreáticas, pelas enzimas de borda em escova, e eu vou absorver aminoácidos e até alguns peptídeos. Agora, a prolina do colágeno é igual a prolina de qualquer outra proteína. Tá? Que não é, o colágeno é riquíssimo em proteína. Que não é um aminoácido essencial. Então, quando eu absorvo um aminoácido do colágeno, é um aminoácido qualquer. Não é porque ele veio do colágeno que ele vai para o meu colágeno. Então, esse pensamento, comer colágeno porque é bom para celulite, gente, não. Só o sódio. Tá bom? Até porque quando eu estou consumindo uma proteína, ela não vem com a bandeira assim, esse aminoácido vai lá para a bunda, esse aminoácido vai lá para a perna. Estou sendo assim, bem tosca, mas para ficar uma coisa bem assim, clássica, sabe? Nossa, como a gente gostaria, né? Nossa, celulite, precisava de um colágenozinho nessa perna, no braço, né? Tá caindo. Vou comer colágeno, então, e esse colágeno aí eu aviso para o colágeno, olha, eu estou te comendo porque eu preciso que você vá lá para o meu braço. Ele vai falar assim, o seu metabolismo não depende do que você quer, ô idiota, você não aprendeu isso ainda. Ele vai ser digerido e ele vai para onde o meu corpo mandar. E o meu corpo não está interessado se a gente tem celulite, se a gente está ficando flácido, isso faz parte da vida, é envelhecimento. A gente tenta melhorar. Tá? Não sei se eu te dei uma boa notícia para uma sexta-feira. Fiquei mais entendeu? Mas você entendi. pode falar para o colágeno, colágeno, eu queria tanto que você fosse assim para aquela determinada região do meu corpo. Ele vai falar, problema seu. É a vida. Mas o médico falou para minha mãe que depois dos 30 anos, né, a mulher passa a precisar do colágeno, que ela teria que fazer uma suplementação de colágeno, eu acho que era por conta da cartilagem, né? Aí ele funcionaria ou não? Não, não funciona. Besteira, falou bobagem. Sério? Sério. A não ser que ele forneça colágeno e injete. Senão falou besteira. Mas besteira das grandes. Existem até alguns estudos que alguns peptídeos podem favorecer, mas são alguns peptídeos que podem estimular. Não é assim, gente. Se fosse assim, isso não tem nada comprovado. Se fosse assim, a gente tomava colágeno e resolvia. Já acabava o envelhecimento visível. E cai, gente. Olha, está vendo isso aqui, ó, bochechinha de vocês? Vocês têm bochechinha no lugar. Vou dar um exemplo, bem prático, tá? Com o passar dos anos, a quantidade de colágeno diminui, cai. É isso que dá essa cara de mais envelhecida. Cai aqui, ó. Tá? Também existe atividade óssea, osteoclastos, também vai diminuindo. Então, isso vai mudando a conformação do rosto. É por isso que você olha para uma pessoa de 50 anos, você fala, ela tem ao redor de 50. Por quê? Porque ela está com uma estrutura ao redor de 50. Você olha para vocês, vocês têm bochecha. Mas essa bochecha diminui, tá? Com o decorrer do tempo, vai diminuindo. Gente, a Xuxa vai precisar fazer preenchimento. Você vê, olha a cara da Xuxa. A Xuxa tá assim, ó. Aquilo ali é preenchimento. Você acha que a Xuxa comeu colágeno? Para ele dar aquele preenchimento todo? Não. A Gretchen. Vocês conhecem a Gretchen? Você olha para a cara da Gretchen. Comeu colágeno. Comeu. Que injetou. E não foi colágeno, não. O que ela injetou foi preenchimento. Aí a pessoa preenche e melhora, assim. Oi. Ai, meu Deus, tem medo dessas aulas gravadas. Oi. Fala. Olha, tem alguns estudos de peptídeos do colágeno, porque se fosse só o colágeno, você deve ter pagado uma fortuna por esse cartílago em si aí. Você não precisava disso, você podia tomar gelatina. Ou seja, existe um trabalho aí no meio disso. Outra coisa,
você não tomou só o Cartigen C, você também tomou medicação. Mas esse Cartigen C, esses aminoácidos, eles não foram só para o seu joelho. Eles caíram na circulação, ok? Se você talvez tivesse tomado só o Cartigen C e não tivesse feito uma fisioterapia, você não teria mobilizado, você não teria melhorado a sua estrutura. Ele teria passado por ali, ele teria disponibilizado para todo o seu corpo. Você realmente aumentou um pool de alguns aminoácidos que as suas cartilagens vão precisar, mas você teve uma demanda para que houvesse síntese ali. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, porque ele não, quando você tomou, ele não tinha uma seta, meu joelho direito ou meu joelho esquerdo. Ele disponibilizou para o seu corpo todo. Aí ele disponibilizou para o seu corpo todo e você fez uma fisioterapia para o seu joelho. Então, você fez com que o seu joelho, de repente, mobilizasse mais isso daí, que estimulasse, que desenvolvesse. Ou seja, gente, continua sendo demanda. Você só vai criar músculo se você tiver um estímulo. Você teve um estímulo e o seu joelho se renovou. Não sei o que é, não sei o que é isso. Eu estou partindo do metabólico. Você só tem uma renovação se você tem um estímulo. Se a minha pele está normal aqui, eu não vou sintetizar mais nada. Agora, se eu tiro um pedaço da minha pele aqui, eu vou produzir um tecido cicatricial. Eu tenho um estímulo. E aí, se eu tiver os aminoácidos para aquele estímulo ali, ótimo, está favorecendo. Entendeu? Mas nada do que você tomar vai ter uma seta falando assim, vai para minha bochecha. É lógico que se eu tiver alguma terapia para alguma coisa e eu tomar, aí pode favorecer, mas vai para o meu corpo todo, é sistêmico, tá? Estímulo, o corpo responde a um estímulo. Ó, beijo para vocês, bom fim de semana, tá?